tenho algumas coisas para poder falar que eu acho que são importantes. Primeiro, sobre as vaias. Eu acho que todo torcedor, dentro da lei, tem o direito de fazer o que bem entende no estádio, né? No último jogo mesmo, perto de mim, tinha um cara xingando até a última geração de Renato Paiva. Naquele momento, eu achei isso desnecessário, sim. Não só pelo começo de temporada e por diversos outros aspectos, mas porque a responsabilidade de Paiva sobre o resultado diante da equipe do Ferroviário foi mínimo, né? O Bahia criou bastante. A função do treinador é fazer a sua equipe se articular, é o mais difícil do futebol. Você criar jogadas, criar oportunidades. O time fez isso contra a equipe do Ferroviário. Então, por mais que ele não esteja isento da responsabilidade, isento de culpa, Renato Paiva foi um dos menos responsáveis pelo empate contra a equipe do Ferroviário. Ele fez com que a equipe tivesse uma estratégia adequada para criar, articular as jogadas. Ponto. Mas beleza, o torcedor está no seu direito. Eu acredito, e essa é a minha visão de futebol, é o meu papel como torcedor no dia a dia, de jogos e tudo mais, né, que é raro eu faltar, quase sempre estou presente. Hoje, por exemplo, é um desses dias raros. Eu acredito que a vaia ao longo da partida mais atrapalha do que ajuda. E eu acredito que a vaia no intervalo ou no final do jogo, se merecida, como foi no caso de hoje, no intervalo, deve acontecer, normal. Mas se o torcedor chegar e vaiar durante o jogo, eu não vou chegar para ele e falar, irmão, para de vaiar. Não, ele está no direito dele de fazer isso. Ainda levando em consideração essa questão da vaia, eu acho sim que as vaias para Diego Rosa foram bem desnecessárias. Entendo a raiva do torcedor com o time todo naquele momento, tal, isso, aquilo, mas Diego Rosa acabou de chegar, deve ser o quarto jogo dele, terceiro, quarto jogo dele, vestindo a camisa do Bahia. Um cara identificado, que é torcedor tricolor, quando ganhou o Bavi fez símbolo para dar amor e tudo e tal, isso e aquilo. Um jogador que ainda tem muito para desenvolver, tem 20 anos, tem contrato até 2027. Eu não achei útil e muito menos merecida as vaias para ele naquela altura da partida, tá? Essa é a minha opinião, né? Eu estando no estádio, não vaiaria, né? Mas, enfim, parte da torcida acabou vaiando para mim de maneira precipitada, mas acabou vaiando, beleza, cada um tem direito de fazer o que bem entender no estádio. Agora vamos falar de questões um pouco mais práticas, até acerca da coletiva de Paiva e acerca de alguns comentários como esse aqui, que eu respeito, tá, Lindovan? Respeito o seu ponto de vista, sua opinião e tal. Mas uma coisa tem que ficar muito clara: o Bahia de hoje, o Bahia do dia 9 de fevereiro de 2023, não vai ser o Bahia que vai jogar o Campeonato Brasileiro. Tá? E se for para a gente poder analisar os adversários que a gente vai pegar no Brasileiro, que a gente nivele de igual para igual. O Fortaleza que a gente vai pegar terça, e é um adversário mais qualificado hoje que a gente, mais pronto que a gente, que tem um técnico que já desenvolve um trabalho bom há um certo tempo, que já tem um plantel um pouco mais robusto, perdeu uma ou outra peça e repôs muito melhor, e questão de tempo aí para mostrar que foi muito melhor, é o mesmo Fortaleza que perdeu agora para o ABC né, na Copa do Nordeste, e em seguida perdeu para o Ceará, um clássico na Copa do Nordeste. Tá? Esse é o Fortaleza que a gente vai enfrentar terça. Que pode muito bem e tem condições para ganhar da gente. Eu espero que não, mas tem condições para isso. Mas qual é o Fortaleza que a gente vai pegar? É o Fortaleza que foi para a Libertadores ano passado? Foi para a Libertadores ano retrasado? Ou é o Fortaleza de agora? Não, não é nenhum desses Fortaleza. É o Fortaleza daqui a 2, 3 meses. Que vai se desenvolver, na minha humilde opinião, pelo que tem, em termos de opção, de plantel e também de técnico. A mesma coisa do Flamengo. O Flamengo perdeu a semifinal do Mundial. Para muita gente, vergonha. Eu acredito que não, porque o Al-Hilal tem um bom time. Para o Al-Hilal, perdeu a final da Supercopa, o Palmeiras. Tá para a realidade do Flamengo, para a realidade lá do Flamengo, o Flamengo está em crise. É esse Flamengo de hoje que a gente pegar? Não. É o Flamengo de daqui a 2, 3 meses. O Bahia que vai jogar o brasileiro não é o Bahia de hoje, gente. Não vamos fazer esse julgamento agora. O Bahia de hoje é o time que passou pela maior reformulação da sua história, que demitiu 20 jogadores, já contratou 13 e vai contratar mais. Tem jogador que chegou que nem estreou ainda, pô. A gente não fez nem 10 jogos na temporada ainda. Eu entendo a irritação do torcedor. Hoje eu fiquei puto no primeiro tempo. Puto. O primeiro tempo do Bahia foi horrível. Horrível. Eu até discordo com o Paiva com relação a isso, de ser só tranquilizar. Não era só tranquilizar no intervalo. Não era só tranquilizar. O time estava desajustado, desorganizado, desarticulado. Teve dificuldade de fazer fluir o jogo. E não foi só por falta de tranquilidade, na minha opinião, tá? O treinador ele tem o direito dele, a opinião dele, tá? Isso aqui. Foi por questões mais abrangentes, de organização tática mesmo. O time estava disperso, o time estava espaçado, o time não estava conseguindo se articular, não estava conseguindo chegar com facilidade ali, próximo à área do Bahia de Feira. Imagina entrar na área. Tá? E corrigiu isso. E ele vai corrigir outras coisas, vai errar outras coisas. Marcos Felipe falhou contra o Sampaio. Ele vai ser pressionado em outras ocasiões nesse começo de temporada e vai errar também. Raul Gustavo estava fazendo uma boa temporada, fez 2 jogos abaixo, vai fazer outros jogos abaixo. Isso vai acontecer. Mas nada definitivo. Nem para o bem, nem para o mal. Nada definitivo.
Não quer dizer que porque a partida de Raul Gustavo foi ruim, que ele é um jogador péssimo. Não, ele fez mais partidas boas do que ruim. E ele vai desenvolver. O coletivo desenvolve o individual. E o individual também ajuda, contribui para o desenvolvimento do coletivo. Hoje a gente viu uma grande partida de Biel e uma boa partida de Everaldo, não só pelos gols. Everaldo não estava bem. Sem Everaldo bem, em muitas oportunidades a gente criava e não saiu gol. Hoje a gente criou e saiu. Então, velho, é tudo muito variável nesse começo de temporada. Não dá pra falar, esse time assim vai brigar pra não cair. Vai pegar o Corinthians. O Corinthians passou uma dificuldade absurda pra ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto. Que tá na Série C. Botafogo de Gustavo Henrique, nosso zagueiro, que tá emprestado. Fez 2 golaços de lances individuais. Uma grande jogada lá de Renato Augusto, que tocou de calcanhar pra Roger Guedes. Roger Guedes limpou, bateu, para golaço. Mas teve dificuldade pra ganhar. Teve dificuldade também pra ganhar outros jogos. Sabe? Mas os times vão se desenvolver, ainda é muito precoce. Ainda é muito, muito precoce. Então vamos ter calma, né? Eu não tô dizendo aqui pro torcedor ficar cego nem nada, porque hoje o primeiro tempo foi desastroso. Mas vamos ter calma. O jogo de terça contra o Fortaleza não vai definir tudo pro Bahia, não vai definir tudo pro Fortaleza. Os dois times estão numa fase abaixo. O Bahia ainda tá. Pô, o Bahia se classificou com 2 rodadas de descendência no Baiano. Mais do que obrigação. Não é mais do que obrigação. Tinha mesmo que fazer isso. Mas classificou, já fez seu papel aí no Campeonato Baiano. Agora é dar uma resposta na Copa do Nordeste. Focar totalmente na Copa do Nordeste. E terça já tem um desafio de Série A e tal, isso, aquilo. Mas ainda não é o jogo da Série A, é o jogo da Copa do Nordeste aqui agora. É o jogo da Copa do Nordeste. Que a gente tem condições de vencer. Mas não é simples. A gente pode tornar, mas não é simples. Mas vai ser uma prova de fogo interessante para esse momento, porque é um time que tem característica de jogo completamente diferente de todos os times que a gente enfrentou até aqui. A gente tá pegando um bocado de time com ferrolho montado. Achei até que o Vitória da Bahia pudesse sair um pouco mais, sair uma situação ou outra, mas ainda a gente fez um jogo de certa forma dominante, teve mais oportunidades, botou bola na trave, tal, isso, aquilo, e aproveitando ali de algumas circunstâncias do jogo, mas o Vitória não se expôs tanto. Talvez o Fortaleza se exponha um pouco mais, seja um pouco mais de espaço para a gente poder progredir. Enfim, é aguardar, é ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Mas, velho, calma, pô. Foi o 9º jogo. Foi o pior primeiro tempo de 2023 até aqui. Mas isso não vai se perpetuar, não foi porque foi o pior primeiro tempo até aqui que todos os outros jogos foram horríveis do Bahia. Não é assim que funcionam as coisas, não, pô. Calma, tá? Vamos ter paciência. Esse é o tal do. São os percalços do processo que a gente vai caminhar. Se você está disposto a acreditar no projeto, você vai passar por esses momentos. E você não vai se cegar. Você vai concluir que o primeiro tempo foi ruim. Mas não é porque o primeiro tempo foi ruim que tá tudo ruim, sabe? Então, enfim. A questão da diversidade que o Paiva falou, da mentalidade do time, de ter ficado atrás do placar já 3 vezes nessa temporada e ter virado o jogo 3 vezes, é importante, mas também não é definitivo. Vamos dar tempo ao tempo que as coisas devem fluir ao longo dessa caminhada, né? Bacana ver a maturidade do time hoje, como o time se desenvolveu no segundo tempo, enfrentou seus próprios problemas, né? Se corrigiu, fez autocrítica e tal, isso e aquilo, mas ainda temos que ter cautela aí com relação a isso, tá? Resumo da ópera. Partida ruim, sobretudo ofensivamente, mas de maneira geral de Cicinho. Na esquerda, Chaves um pouco mais solto, mas ainda precisa de mais, evidentemente. Quando tem cooperação de outros jogadores que soltam a bola para ele se sente mais à vontade. Isso ficou claro ontem, mas hoje, né? Mas não foi uma partida absurda também, foi uma partida boa. Raul Gustavo, que está bem na temporada, fez uma partida abaixo. David Duarte ainda meio inerte. Marco Felipe pouco acionado, no controle de profundidade foi bem, mas pouco acionado. No meio-campo, Diego Rosa não dá nem para avaliar, ele saiu ali, né, por conta de uma questão tática, pelo que disse Renato Paiva. O time precisava de ofensividade. Mugni, aquela questão de estar aguerrido, tal, isso, aquilo, mas hoje também não apareceu de maneira tão profunda no jogo, assim como Daniel. Daniel até tentou encontrar alguns passes, mas muitas vezes parecia sozinho nessa luta árdua, mas ainda assim também é um nível abaixo do que ele mesmo sabe que pode alcançar. Gostei muito da partida de Biel, para mim, melhor em campo. O Everaldo também, apesar dos 2 gols, para mim não foi melhor em campo, mas fez um bom jogo, não só por conta dos gols, mas pela dinâmica que empregou. Goulart meio sumido, mas taticamente ajudou para que Everaldo tivesse um pouco mais de liberdade. Kaique precisa mostrar mais também. Jacaré jogou melhor de lateral do que de ponta. E esse é o resumo do Bala, tá? E a Federação Baiana de Futebol tem que revisar os hábitos. A partida de Diogo Pombo Lopes foi péssima, horrorosa hoje. O auxiliar lá também errou bastante. O Anderson fez uma boa partida, né? Acertou todas as situações de impedimento aqui no lado direito. Mas lá embaixo o outro auxiliar fez uma péssima partida.
deu um pênalti lá, não deu impedimento do lance do pênalti da equipe do Bahia de Feira, e era para ser pênalti. A Federação Baiana tem que corrigir isso muito mais. Mas, enfim, a torcida fez o Bahia ganhar o jogo novamente e vamos que vamos.